Eles desprezaram o conhecimento de Deus, conhecimento que Deus deu de si mesmo, na consciência e na criação. Então, o próprio Deus os entregou a essa disposição mental reprovável. Ou seja, Deus os entregou a si mesmos. Deus disse para eles: seja feito a sua vontade, seja feito do jeito que você quer. É isso que vocês querem? Vocês viraram as costas para mim, vocês me menosprezaram, me rejeitaram, vocês querem viver por vocês mesmos? Tudo bem, eu vou entregar a vocês a mente de vocês, a maneira de pensar de vocês, e o resultado é isso que Paulo chama de mente reprovável. Nós já vimos nas mensagens anteriores que Deus, como castigo ao homem por conta dessa rejeição que o homem fez de Deus, que Deus primeiro os entregou à imundícia. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus depois os entrega às paixões infames. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E agora Paulo diz que Deus os entrega a uma mente reprovada. Que é o final de tudo isso. É quando finalmente a pessoa perde a capacidade de entender, discernir, enxergar, chegou no fim. Um dos dons mais preciosos que nós temos é a capacidade de pensar, de discernir, de avaliar, de entender, de reconhecer. A memória, como faz bem para nós, não é? Memória, a gente lembra das coisas, das boas, das ruins também. Discernir e fazer cálculos e imaginar a lógica que nos ajuda a dizer qual vai ser o resultado dessa decisão que eu vou tomar aqui. A mente é um privilégio, é uma coisa gostosa você ter domínio da mente, uma mente clara, que coisa privilegiada. E nós sabemos como aflige as pessoas quando algumas daquelas doenças que se constituem distúrbios, elas tiram essa capacidade da pessoa, a pessoa perde a capacidade de reconhecer os outros. Às vezes ela está numa espécie de esquizofrenia, fica ouvindo vozes, né? Ou uma bipolaridade, a mudança de humor de uma situação para outra, sociopata, que ele não tem sentimentos mais pelas pessoas, algumas doenças degenerativas que a pessoa vai perdendo o reconhecimento, não consegue saber mais onde está e tudo mais. Imagine tudo isso transferido para o mundo espiritual. É isso que Paulo está descrevendo aqui. É uma mente acometida desses distúrbios causados pelo pecado e que, portanto, não consegue entender o seu próprio estado diante de Deus, não consegue ver o que está errado com os pecados, o que está errado com o que eu estou fazendo, todo mundo faz, qual é o problema disso que eu estou fazendo? Ele não consegue ver. Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, e ele nem consegue ver isso, que esse é o estado em que ele se encontra, Veja que essa entrega de Deus é uma entrega punitiva. O castigo do pecado é pecado. Eu estava lendo um comentário que o pastor disse que alguém chegou para ele e disse assim: pastor, a AIDS é o pecado da homossexualidade? Ele disse: não, o pecado da homossexualidade é a homossexualidade mesmo. É isso mesmo, a AIDS é uma doença como qualquer outra. Câncer, vem. Não é? Mas o castigo do pecado é mais pecado. E o castigo para reprovar a Deus é uma mente reprovada. É interessante porque há um trocadilho aqui no original que não aparece na nossa tradução. No verso 28, né? E por haverem reprovado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. Há um trocadilho original, intencional aqui no original. Ou seja, Deus está dando o castigo na proporção justa. Vocês me reprovaram, então eu vou entregar vocês a uma mente reprovada. Essas 21 atitudes que Paulo lista aqui, elas são o resultado dessa mente reprovada, dessa disposição mental reprovável, a qual Deus entregou à humanidade por conta da reprovação que a humanidade fez do conhecimento de Deus. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Vocês agora percebem que a prática de coisas inconvenientes é o resultado já de um problema aqui. Primeiro começa aqui, não é? Depois vai para a prática. O erro começa aqui.
A pessoa primeiro se justifica, faz aqui na cabeça, cobiça a mulher do próximo aqui, cobiça os bens do próximo aqui, trama planos aqui, inveja aqui, e depois é que ele vai para a prática. Mas tudo começa na disposição mental reprovável. Então, uma vez que eles estão entregues a essa mente reprovável, o passo seguinte é que a vida, a atitude, a maneira de ser é imediatamente afetada. E uma vez que você perdeu o norte ético do certo e do errado, o passo seguinte é você romper as barreiras na prática. Você então agora está liberado, sua mente liberou, você se sente livre então agora para fazer todas essas coisas que você tem vontade. E aí vem esse catálogo aqui de coisas que Paulo diz que são erradas, impróprias diante de Deus e dos homens, menos para essas pessoas que consideram essas coisas como naturais e normais. Quando a gente dá uma olhadinha nessa lista, a gente percebe que ela não é somente uma lista de pecados sexuais, não é? Como se pensaria, mas na verdade representa a quebra de todos os mandamentos de Deus. Eu não sei se Paulo fez de propósito, mas a gente pode traçar praticamente cada um desses pecados mencionados aqui a um dos mandamentos de Deus. Os 4 primeiros mandamentos de Deus, estou falando aqui dos 10 mandamentos, os 4 primeiros têm a ver com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome de Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, lembra do dia de descanso para o guardar e tudo mais. E você vê Paulo aqui mencionando, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e insensatos. É tudo pecado contra Deus, é afronta a Deus. O homem arrogante, o homem insolente, o homem soberbo e literalmente aborrecido de Deus, ele não quer saber de Deus, ele tem aborrecimento de Deus, quebrou todos os 4 mandamentos, primeiros mandamentos da primeira tábua. E aí em seguida vem os outros mandamentos que têm a ver com o próximo. O 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. E o que é que a gente encontra aqui na lista? Eles são desobedientes aos pais. Começa cedo isso, começa com os nossos filhos, começa quando são crianças mesmo. Já manifesta essa mentalidade reprovada de se virar contra toda a autoridade, contra aquilo que é certo e que é errado. Não vamos pensar que isso aqui é coisa de adulto, não. Isso acontece com adolescente também, com criança também. Desde cedo se manifesta na nossa raça essa infecção que nós nascemos com ela, herdamos dos nossos pais. Também fala aqui de falta de afeição natural. Está vendo aí no final? Ali no meio do verso 31, isso significa literalmente falta de afeição natural, que é a afeição que os pais e as mães naturalmente teriam pelos seus filhos. Mas o que é que a gente vê hoje? Pai e mãe aborrecendo o filho, espancando o filho, desproporcionalmente, machucando o filho. A quantidade de criança que chega no hospital, machucada, o olho roxo, dente quebrado, furada de ponta de cigarro. A gente, falta de afeição natural, quebrando o mandamento que fala a respeito do amor aos pais. O 6º mandamento, não matarás. E o que é que a gente encontra nessa lista? Olha aqui, injustiça, maldade, homicídio, contenda, malignidade, falta de misericórdia, tudo quebra do 6º mandamento. 7º mandamento, não adulterarás. Ele já falou a questão da imoralidade nos versos 27 e 28. 8º mandamento, não furtarás. 10º mandamento, não cobiçarás. Paulo menciona aqui inveja, dolo, inventores de males. 9º mandamento, não darás falso testemunho. Paulo fala aqui difamadores, caluniadores. É a lista completa, quebraram tudo, catálogo todo, todos os 10 mandamentos, não escapou um. Essa situação do mundo, essa é a situação da sociedade em que nós vivemos. Esse é o meu estado e esse é o seu. Por quê? Notaram que Paulo diz aqui, no início do verso 29, eles estão cheios dessas coisas. Eles estão cheios porque na hora que rejeitaram a Deus, criou um vácuo. E esse vácuo, se não for enchido por Deus, ele vai ser enchido por outra coisa. Uma vez que rejeitou-se o conhecimento de Deus, o coração se enche dessas coisas aqui. E essa é a verdadeira situação em que nós nos encontramos. Outra observação.
Nem todo mundo, na época de Paulo, era culpado desses pecados, e eu preciso deixar isso muito claro para não ser injusto. Você vai me dizer assim, pastor, eu conheço gente que rejeita o conhecimento de Deus, mas é honesto, mas é trabalhador, vive bem com a esposa, não trai a esposa. Eu sei. Essa lista não significa que todo habitante do planeta faz todas estas coisas que estão descritas aqui. Mas não faz, não é por conta dele. Não faz por causa da misericórdia de Deus. Não faz porque Deus, para preservar a situação da raça humana, deu autoridade policial. E tem gente que pode ser doido, mas tem juízo e não rasga a nota de 100. Ele sabe que se fizer, ele vai pagar. Vai ter processo, vai ter uma multa. Então ele parece bonzinho e guardador da lei. Mas é que Deus botou temor no coração dele. Tem outras pessoas que parecem pessoas bondosas e misericordiosas. Deus os agraciou com um temperamento bom. Uma disposição natural, alegre, sempre faceiro e para ele tudo está bem. Não é dele. O coração dele está pronto para fazer essas 21 coisas ou mais. Mas é que Deus lhe deu uma disposição, uma índole. Outros tiveram o privilégio de nascer num lar de valores, ou um lar cristão. E mesmo que hoje não são mais crentes em Jesus Cristo, mas aquilo que eles aprenderam na infância, eles mantêm. Eles não conseguem se livrar da educação boa que eles tiveram. Então, por causa da providência de Deus, das autoridades, das leis, da influência do cristianismo, as pessoas não são tão ruins como elas podem ser. Mas dadas as circunstâncias, se fossem dadas as oportunidades e as ocasiões, você e eu faríamos tudo o que está aqui nessa lista. E outras coisas. E com requintes de maldade, faríamos. Portanto, essa lista ela está dando uma descrição do estado, dá uma amostra do que é que a humanidade sem Deus é capaz de fazer. Paulo está ligando essa lista de 21 coisas, todas essas 21 coisas estão ligadas no verso 28 a rejeitar a Deus. Olha como funciona a sequência. Desprezar o conhecimento de Deus. Deus os entregou então a uma atitude mental reprovável. Aí eles fizeram um monte de coisas inconvenientes. Por exemplo, são desobedientes aos pais. O que Paulo está dizendo é que desobediência aos pais tem origem na rejeição de Deus no coração da criança, do adolescente e do jovem, e que é estimulado pela nossa sociedade permissiva, com essas práticas e ideologias que vêm às vezes do governo, e vêm dos fazedores de opinião, e de determinados psicólogos e educadores, que em vez de nos ajudar a reprimir, no bom sentido, a reformar, a ajudar a criança a lutar com a malícia do seu coração, na verdade estimula. Mas pelo que temos aqui, desobediência aos pais é um problema espiritual, nasce pela rejeição da revelação de Deus já no coração da criança. Toda essa lista aqui está ligada, cada um desses pecados está ligado à rejeição de Deus. Ou seja, nós vivemos, como diz a expressão em latim, coram Deo, diante de Deus. O mundo está diante de Deus, mesmo nas suas iniquidades. Quando o mundo peca, ele peca contra Deus, mesmo que não acredite em Deus, mas ele está pecando contra Deus. Mas o que está envolvido na salvação de um pecador, olha o que é que está envolvido pelo que nós lemos aqui. Primeiro, a ira de Deus está sobre nós por causa da nossa impiedade e da nossa perversão, porque nós rejeitamos o conhecimento dele. Então a ira dele está sobre nós. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu. Não acredite num evangelho que diz assim:
O nosso Deus, ele é amor, ele de fato é amor, mas isso é só metade do que a Bíblia diz a respeito de Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, ele compreende, é um Deus que Deus não fica chateado, com essas coisinhas que eu faço, o Deus que acredita. Não, meu Deus é um Deus de amor, é um Deus compassivo, ele não se importa com minha vida errada, que eu traio minha mulher, que eu sou desonesto, que eu sou mentiroso, que eu vivo fofocando, falando mal dos outros, caluniando os outros no WhatsApp, no Facebook. Deus não liga, Deus nem sabe o que é Facebook, e vai por aí, tal, não, é mentira. Não acredite nisso. Existe um Deus, e Ele é um Deus amoroso, mas Ele está irado com a perversão e a impiedade dos homens que viraram as costas para Ele. Então, é isso que tem que ser vencido. Como é que você pretende vencer a ira de Deus? Deus nos abandonou às nossas paixões e à nossa mente depravada e corrompida. Eu não consigo nem entender por que eu sou assim, o que é que eu estou fazendo aqui, e muito menos saber o caminho de volta. A mente não funciona mais, ela perdeu o senso de Deus. Como é que eu resolvo isso? Como é que uma pessoa que está perdida no mato, ela está perdida no mato, GPS não funciona, ela não tem mapa, e está tudo escuro, não sabe nem se o sol está aqui, se está ali, não tem direção nenhuma. Como é que essa pessoa volta para casa? Ela não sabe, não consegue. E o pior, ela está cega. É essa escravidão à mente que a pessoa não consegue ver. Nós chegamos e dizemos: você está perdido pelos seus pecados, você está ofendendo a Deus. A pessoa diz: eu não estou conseguindo ver isso. Isso é o que você está dizendo. Eu não me sinto assim. Eu não vejo dessa forma, eu tenho minha própria opinião. Não, mas está errado, isso é óbvio que isso aqui está errado. Se você fizer isso aqui, vai ter essas consequências. Não, essa é conversa. Eu sei de gente que fez pior e não aconteceu nada. Entende? Ela está presa. Ela não consegue sair. Como é que você acha que isso pode ser revertido? Agora, você vem falar comigo e dizer assim: não, pastor, a pessoa se salva pelas boas obras. Se ela fizer coisas boas e, enfim, fizer o bem ao próximo e cumprir as suas obrigações, aí Deus, no fim, Deus vai ter misericórdia dela. Será que você ainda consegue falar em salvação por obras depois dessa descrição aqui? Depois da gente entender o que é uma mente reprovável? Como é que você ainda vem falar de boas obras e dizer do tipo assim: pastor, sabe o que é? Eu vou usar meu livre-arbítrio, minha força de vontade, e eu vou romper com tudo isso, e eu vou me voltar para Deus. Mas como é que uma pessoa numa situação dessa, a mente não funciona, ela já foi abandonada por Deus, a ira de Deus está sobre ela, como é que ela volta? Como é que ela se reconcilia? O que é que ela pode oferecer a Deus? O que é que ela vai dar em troca da sua alma diante de Deus? Não, gente. Há somente uma coisa que pode reverter esse quadro, e que Paulo já tinha anunciado no início desse capítulo, no verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, e não é chamado de poder à toa, porque nada menos do que um poder sobrenatural para reverter essa situação. A palavra poder aqui é uma palavra conhecida nossa, na língua grega, dinamis, de onde vem a palavra dinamite, poder. Esse é o poder, esse é o Evangelho. Ele é o poder de Deus para reverter essa situação, porque no Evangelho, por conta do que Cristo fez na cruz, do seu sacrifício, do seu sangue derramado, do seu sofrer, do seu padecimento por nós, Deus nos perdoa. Deus nos reconcilia com Ele, Deus nos justifica, Deus retira a sua ira de sobre nós, Deus nos dá a mente de Cristo, Ele clareia, renova o nosso entendimento para a gente saber o que é certo e errado e dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Só o Evangelho faz isso, nada mais. Como você está diante de Deus? Você está vivendo na prática costumeira desses pecados? Presunçoso, desobediente aos pais, insensato, sem afeição, sem misericórdia, difamador, caluniador. Está vivendo nessas coisas? De que forma você espera ser perdoado por Deus, aceito por Deus e se livrar do juízo vindouro que se aproxima?